Bom, meu nome é Thales, eu sou estudante de medicina. O projeto que eu vou apresentar é a avaliação, onde é que tem que ficar? Aqui. Avaliação do risco cardiovascular do estado mental individual, utilizando o website cardiologicamente. No projeto também está a Kathleen, que é da nutrição, o Bruno e o Luiz Carlos, que também são de medicina, a orientadora é a professora doutora Luciana Moreira Lima, que está ali, né? Bom, falando então sobre o foco do nosso projeto, né? Que são duas coisas. As doenças cardiovasculares, que todo mundo sabe que são as causas principais de mortalidade no Brasil e no mundo, né? Elas sempre foram muito prevalentes na nossa sociedade, são até hoje grande causa de morte. E também os transtornos mentais, que até coisa de 20 anos atrás talvez não tivesse o mesmo peso que a gente tem hoje, mas hoje a gente tem estudos suficientes que comprovam o impacto dos transtornos mentais, como por exemplo os mais prevalentes a ansiedade e depressão na vida da pessoa mesmo. Né? Existem evidências então, de uma relação bidirecional da saúde cardiovascular e da saúde mental, que ela pode ser mediada então, por medidores inflamatórios, metabólicos e psicossociais. E o nosso projeto, que é o Cardiologicamente, ele trata então dessa integração de ciência, tecnologia e promoção de saúde numa plataforma digital, que busca unir então essas duas, né? Fazendo então um pouco da contextualização, né? A gente tem então, hoje em dia na nossa sociedade, sedentarismo, estresse, hiperconectividade. Esses são fatores que aumentam o risco cardiovascular e também impactam na questão dos transtornos mentais. Existem plataformas digitais que fazem esse rastreio do risco cardiovascular, mas elas não existe essa integração simultânea na literatura. A gente não acha plataformas que vejam tanto os transtornos mentais quanto o risco cardiovascular. O Cardiologicamente então faz isso, né? Ele faz uma abordagem interdisciplinar e personalizada. Ela faz integração então entre e-health, saúde mental e prevenção cardiovascular. Ele tem um foco então, que é outro diferencial do nosso projeto, que o foco dele é no ambiente acadêmico brasileiro, né? Que ele é focado na universidade pública. Pode passar. Como objetivos então, a gente tem o objetivo geral do projeto, que seria avaliar o risco cardiovascular e o estado mental individual de membros da comunidade acadêmica da UNI. Eu vou falar exatamente quem são esses grupos, né, que a gente vai... ele é focado também na conscientização e no incentivo ao autocuidado em saúde física e mental. A gente tem aqui como objetivos específicos, como primeiro, o rastreio desse risco, né? A gente tem então os questionários personalizados, eu vou entrar mais ou menos brevemente, né, de quais são os questionários. Fazer a comparação nos nossos grupos, que no caso a gente objetivamente estudantes, docentes e técnicos administrativos. Ele faz devolutivo automatizado, que é um ponto muito relevante para o nosso projeto, porque ele não trata apenas como objeto de pesquisa para a pessoa que participa do estudo, mas ele também devolve alguma resposta sobre o que a gente viu de você baseado no que você respondeu para a gente. E também faz Peraí, vai cortando ele. Por causa do PowerPoint, né? Identificação dessas relações. Metodologia, então. Ele é um estudo observacional transversal de caráter descritivo. A amostra nossa foi de 720 participantes da comunidade acadêmica, né? Essa participação foi feita através do formulário digital do Google Forms, que foi enviado pelo e-mail acadêmico. Ele foi enviado de janeiro a março desse ano. É totalmente voluntário, né? E aí as pessoas vão ter como componente um questionário sociodemográfico, onde você vai localizar quem são essas pessoas, né? Onde elas estão na comunidade acadêmica, sexo, idade, etc. E os questionários, você tem também o Score Framingham, que é um questionário que avalia o risco cardiovascular nos próximos 10 anos, baseado em uma série de dados que a pessoa vai fornecer para a gente. E você tem o BDI, o BAI e o SQR20. O BDI é uma ansiedade de depressão de Becker, que ele avalia faz 20 perguntas e ele avalia praticamente questões de depressão na vida da pessoa. O de ansiedade é a mesma coisa, ele é um questionário formulado para avaliar e nivelar a ansiedade, né? E o SQR20 é um questionário sobre, são 20 perguntas que vai analisar o sofrimento mental. Análise estatística, então, foi utilizado o teste de quadrado. Ali embaixo eu lembro que a gente usou como grau de significância de p-valor abaixo de 0,05 para avaliar a significância e relevância desses dados. Pode passar. Esse aqui é um print basicamente do formulário. No final eu vou mostrar para vocês o formulário como foi feito. Mas ele é então anônimo, voluntário, não tem necessidade de avaliação presencial, foi tudo feito por e-mail, né? Alguns dados, como por exemplo o Score Framingham, ele vai precisar então de colesterol total, HDL e pressão arterial. Não é uma limitação do nosso estudo, isso é uma limitação do próprio Score. Para ele avaliar, por exemplo, o risco cardiovascular, ele precisa desses dados. A pessoa não tem esses dados, ela pode preencher os outros, essas perguntas ficam em branco, ele não vai ter como calcular o risco cardiovascular dessa pessoa especificamente.
mas ele vai poder calcular todas as outras coisas que são oferecidas ali, né? A gente tem as diversas aulas, tem a parte das informações pessoais aqui, o Score from que calcula o estado cardiovascular, tem uma avaliação de saúde alimentar que está sendo utilizada na pesquisa da Kestrel, né? Que é um questionário nutricional que também pode ser utilizado para diversas pesquisas futuramente. Tem o SQRP, como eu falei, é o de sofrimento mental, ansiedade e depressão. E no final a pessoa pode optar se ela quer ou não receber um feedback, porque ela pode não querer receber a resposta, por exemplo, desses questionários. Pode passar. Bom, então aqui a gente traz alguns dados que foram resultados, né, que a gente já tem no nosso projeto, baseado nas respostas que a gente obteve na comunidade da Unirio, né? Essa aqui é uma tabela, no caso, do módulo cardiovascular. Nessa tabela a gente tem 467 participantes. Você vê que não é a totalidade das pessoas que responderam ao questionário por essa limitação dos dados que são necessários para gerar esse cálculo do risco cardiovascular. Mas com esse número a gente já consegue fazer algumas estimativas bastante relevantes, né? A gente tem então os estudantes. Baixo risco 7,9% e no alto risco cardiovascular apenas 4% do grupo dos estudantes, né? Enquanto que em professores e técnicos administrativos você vê uma diferença muito maior, porque o baixo risco acaba tendo um grupo menor, né? No risco cardiovascular e no alto risco você tem, por exemplo, 10% dos professores e 8% dos técnicos administrativos. O que mostra a prevalência de baixo risco entre os estudantes e de risco moderado a alto entre os docentes, que refletem, então, diferenças etárias e estilo de vida, né? Que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, de forma breve, porque são muitos dados, né? Pode passar. Aqui a gente traz, então, a distribuição também entre os sexos, né? Você consegue ver aqui, então, o sexo masculino seria o amarelo, né? E o sexo feminino, feminino o laranja. Então, baixo risco entre as mulheres, enquanto homens apresentam proporções maiores de risco moderado a alto. Isso é compatível com a literatura internacional, que mostra essa variação de risco cardiovascular, um fator cardioprotetor maior entre as mulheres, principalmente pela questão da testosterona, né? Tanto é que esses números geralmente se nivelam a partir da menopausa, né, que aproxima o seu risco cardiovascular porque não tem mais a questão da e acaba que isso demonstra uma similaridade com o que a gente encontrou nos nossos dados aqui, o que acaba gerando a possibilidade de comparação não só desses dados, mas dos outros do projeto. Pode passar. A gente traz aqui, então, a questão da saúde mental, né, isso aqui eu fiz um recorte apenas, né, do caso de sintomas depressivos moderados a severos, nos estudantes de 100%, você tem 41% apresentando sintomas depressivos moderados a severos. Para professores, esse número fica cerca de 12% por causa da totalidade dos professores, né? Em técnicos administrativos, cerca de 18%. Mostrando que os estudantes acabam sendo um grupo mais vulnerável na questão da depressão, né? Pode passar. Num gráfico sobre ansiedade, a gente tem um recorte parecido, na verdade, isso no caso de sintomas ansiosos moderados a severos. Você vê que os estudantes estão ali com cerca de 34% do grupo estudantil apresentando esses sintomas, com uma variação menor de 12% dos professores e 16% dos técnicos administrativos. O que acaba demonstrando a prevalência menor do docente e técnico, mas ainda é bastante significativa, né? Que mostra esse impacto psicossocial acadêmico na saúde mental dos discentes, né? Dos alunos. Pode passar. A gente mostra então na discussão aqui, ele sugere uma interdependência entre o risco cardiovascular e o sofrimento mental, com a possível retroalimentação, né, nesse questão de estresse crônico, inflamação, desregulação neuroendócrina. A gente consegue fazer essas associações porque a gente mede esses dois, no caso, dos mesmos públicos ao mesmo tempo, né? Elas refletem então padrões distintos de vulnerabilidade, que foi aquela comparação que a gente fez entre os grupos, né? Que mostra que os docentes têm um maior risco físico, né? Que acaba tendo aquela questão do risco cardiovascular muito mais prevalente do que o corpo discente, e o discente com maior carga emocional e psicológica, né? E essa integração dos dados acaba gerando também uma possibilidade para o projeto, tanto presente quanto futuro, de você ter ações preventivas direcionadas no contexto universitário. Pode passar. Você traz então a inovação do cardiologicamente em si, que ele diferencia, porque ele avalia simultaneamente saúde cardiovascular e mental, né? Que é o que a gente falou aqui. Ele faz essa devolutiva automatizada, personalizada. A pessoa, quando responde o questionário, ela recebe a resposta individual de cada um dos questionários, falando onde ela se encaixa naquela classificação, e também apresenta essa questão de você oferecer uma contra-referência, né? Você tem uma tecnologia acessível e de baixo custo, né? A gente utilizou basicamente Google Forms e e-mail institucional. Existem limitações para esse tipo de recorte, mas ao mesmo tempo você consegue atingir um público muito grande com uma quantidade de recursos bastante baixa até, né? O que permite um escalonamento do projeto no futuro e até em outros grupos também. Permite essa expansão futura e está alinhado com as diretrizes internacionais de health e prevenção integrada, né? Pode passar. Na parte de inovação, ele contribui para a alfabetização em saúde digital e empoderamento do indivíduo. A gente oferece uma resposta e chama a atenção. A gente teve resposta de pessoas que mandaram e-mail para a gente querendo saber mais
Sobre os próprios resultados dela nos questionários, uma coisa que a gente não esperava tanto, foi bastante interessante. Eles geram dados epidemiológicos, que eu vou falar assim, do que já está sendo feito no projeto, né? Pode gerar políticas internas, ele tem um potencial de ampliação, como eu já falei, e eles inspiram modelos híbridos de cuidado, trazendo então tecnologia e acompanhamento clínico. Pode passar. Essa é a minha contribuição para o projeto, né? Eu fiz a parte da atualização da plataforma. Eu sou formado em ciência da computação também, né? A gente faz a medicina. Então, uma parte que assim, eu achei que eu pude contribuir bastante. A gente fez a utilização dos dados na coleta de análise, a parte de bugs também. Eu que fiquei responsável, a parte a gente mudou muita coisa da parte de programação, porque essa questão dos dados ele não vem pronto no Google Forms, né? A gente meio que teve que programar e traduzir tudo na questão da programação para poder ter essa resposta automatizada, que acabou que gerou um resultado muito satisfatório para a gente. Assim. Pode passar. Bom, nas conclusões, então, a gente pode ver que a maioria da comunidade acadêmica apresentou baixo risco cardiovascular e tem diferenças relevantes entre os grupos que foram avaliados, né? Os estudantes, então, mostram um maior baixo risco, provavelmente devido à idade menor e outros fatores. Docentes e técnicos administrativos mostraram um risco moderado alto maior. Esse recorte é um caso sobre o risco cardiovascular, né? Homens apresentaram a maior proporção de risco cardiovascular moderado e grave, enquanto mulheres perfil predominantemente de baixo risco. Pode passar. Aqui a gente traz, então, nas conclusões sobre a questão de saúde mental, né, que os estudantes apresentavam maiores índices de sintomas depressivos e ansiosos e os docentes apresentavam menor prevalência de sintomas intensos, indicando um melhor equilíbrio emocional. A gente tem aqui já um artigo que foi publicado, né, teve um autor principal, Bruno, tem eu ali também, os outros participantes do projeto. Se eu botei um QR Code aqui, se alguém quiser acessar o artigo, ele já foi publicado, sintomas de ansiedade e depressão no ensino superior, evidências de maior vulnerabilidade dos estudantes. Lá você consegue acessar muito mais aprofundado esses dados, ali você tem um resumo e lá você consegue ver o PDF completo do artigo, né? Tem vários outros artigos sendo feitos em cima desses dados que foram coletados nesse projeto, que é uma coisa um motivo de bastante orgulho para a gente, né? Pode passar aqui. Aqui você tem então um link para o questionário, que se alguém quiser pode tirar foto, pode acessar o próprio questionário aí, vocês podem ver e vão receber obviamente a resposta, quem enviar lá os dados. Pode passar. Basicamente são as minhas referências e obrigado.